Olá, boa tarde. Começa agora o Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, gravado aqui diretamente da Comunicação Livre, respeitando todas as regras principais da questão da pandemia do coronavírus, eu vou ter o prazer de conversar com a Regina Rezende, que é psicóloga, e a gente vai falar sobre um termo que está na boca de todo mundo, que é isolamento social. Não é isso, Regina? Isso. Isolamento social, o que significa isso na prática? Então, o isolamento social é justamente quando você impõe às pessoas a impossibilidade de sair de casa, de receber pessoas na sua casa, de circular livremente e cercear o ir e vir do outro, né? Que é uma coisa que acontecia muito de forma involuntária ou voluntária. Voluntária, como assim? Por exemplo, você pode se impor um isolamento social porque você definitivamente tem dificuldade de conviver com as pessoas e não quer conviver com as pessoas. É como o caso do ermitão. Existem algumas organizações, instituições religiosas que as pessoas são enclausuradas e elas convivem muito pouco até entre elas. Inclusive com o código de silêncio, elas não se falam, só o estritamente necessário. Quando você participa de retiros religiosos, as pessoas também, de forma voluntária, optam pelo isolamento social para que tenham a oportunidade de se voltar muito para si mesmas, para as suas questões. Então, e em caso de doenças infecto-contagiosas, isso sempre existiu, né? Por exemplo, a tuberculose é uma doença que sempre impôs o isolamento social. Uhum. Você esterilizar tudo aquilo que o paciente usa, manter ele num cômodo afastado, não chegar muito perto. Isso sempre existiu desde que as doenças e os vírus existem, né? Certo. Então, o termo em si já era... Sim. Conhecido e usado. E a gente já entendia. Uhum. Agora, de forma geral, anteriormente, a gente já viveu alguma coisa próxima do que a gente está vivendo agora, num isolamento social nessa escala? Olha, o mais perto que a gente consegue lembrar disso é a gripe espanhola. Né? E aí a gente está falando de... 1918. Mais de 100 anos. Isso, mais de 100 anos em que o ser humano a humanidade não tinha as informações que tem hoje em relação à transmissão, formas de contágio, né? Tanto que a gripe matou metade da população do mundo praticamente, principalmente da Europa. Então, dessa forma como nós estamos vivendo, é inédito para a nossa geração, porque as pessoas daquela época, né, quem ainda é vivo e que se lembra, porque eram muito jovens naquela época. Uhum. Então, os sobreviventes não têm referência para nos dar. A única forma e a única referência que nós temos é histórica. É histórica. E aí, quando a gente pensa que a única referência é histórica, como é que os estudos na área da psicologia falam ou se falam a respeito do isolamento social? Pois é, porque o ser humano, ele é um ser essencialmente social, né? Nós dependemos uns dos outros. Uhum. Por uma questão afetiva, por uma questão até de sobrevivência. O ser humano não se constitui ele não dá conta de si sem o outro. Então, é sempre muito complicado quando você se percebe, aquelas pessoas que ainda têm família, né? Porque a grande maioria das pessoas vive num ambiente com um núcleo familiar, por mínimo que seja. Uhum. Mas nós temos uma sociedade também muito grande e nós vemos isso num fenômeno que, nos mercados, daqueles pequenos congelados. As porções. Porções individuais. Por quê? Porque muitas pessoas vivem sozinhas. Então, assim, só que essas pessoas têm uma vida social. Elas saem, elas trabalham, elas vão visitar seus amigos, elas são visitadas. Agora elas não podem fazer nada disso. Muitas estão privadas do seu trabalho e do convívio social com seus amigos e com a família, final de semana.
né? Então, assim, é o caso é um momento ímpar, é um momento único, é um momento em que eu acredito que estamos vivendo um divisor de águas na história do mundo, porque nós éramos um e seremos outro após essa pandemia. Quando eu estava falando da questão do que a psicologia fala a respeito do isolamento, quais são as principais consequências do isolamento social? A pessoa pode desenvolver angústia, depressão, pânico, né? Se você já tinha um histórico de ansiedade e de depressão, nós precisamos ter mais cuidado com essas pessoas, inclusive a família precisa ter mais cuidado com essas pessoas. E se você não tinha nenhuma dessas questões anteriormente, o isolamento social, o medo da doença pode ser o gatilho, né? E você desenvolver um transtorno fóbico, um transtorno ansioso grave. Você pode desenvolver, junto com a ansiedade, as comorbidades. Imagina que a imprensa fica falando o tempo inteiro, e é necessário que fale, os órgãos responsáveis, que você tem que lavar a mão o tempo inteiro. Então, assim, e aí o gatilho, né? O medo, a fobia, você desenvolve um toque. E aí você passa a lavar a mão o tempo inteiro. Porque é necessário? Sim, porque é necessário. E aí, mesmo passada a pandemia, você permanece lavando a mão o tempo inteiro. Então, aquilo que nós tratávamos antes como sendo uma patologia, hoje a pessoa precisa agir daquela forma não patológica, mas daquela forma, lavando a mão o tempo inteiro. E quando passar, qual vai ser o limite? Né? Como é que E aí você chega para o paciente, olha, você não precisa lavar a mão o tempo inteiro. Como não? E aí ele vai questionar. Racionalmente. Houve um momento em que precisava lavar a mão o tempo todo, porque senão ia pegar, e agora ele está com medo. Então, é até a forma como você vai abordar as patologias no futuro, entendeu? Isso vai se definir de outra forma. Isso vai se redesenhar. Fazendo um paralelo, talvez não seja nem um paralelo, talvez seja exatamente a mesma questão. Eu sempre fui uma pessoa de abraços, Carla. Eu adoro abraços. E é muito estranho não abraçar. Sim. Quem me conhece sabe que eu também sou muito de abraçar. Eu abraço todas as pessoas o tempo todo. E quando eu chego perto das pessoas e falar oi de longe, dá uma coisa, um estranhamento, né? Parece que não sou eu. Exatamente assim, eu sinto que não sou eu chegando em um lugar e cumprimentando as pessoas. Ou seja, esse sentimento de que estamos meio um peixe fora d'água, de que não somos nós, não, entendeu? Não é a minha vontade que está determinando as minhas ações. É algo que me é imposto. Essa sensação que é imposto, ela é assustadora. Sim, é assustadora. E aí é muito engraçado porque, assim, me organizei para poder te entrevistar. Sabia que você chegaria aqui. Esse espaço da comunicação livre é o meu espaço de zona de conforto. Mas quando você chegou, eu não te abracei. Não. E eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu não te abracei. Sim. Em anos. Em anos e anos e anos. Sim. E eu não tinha me dado conta até agora o quanto faz falta. O quanto faz falta. Faz falta o contato. Que a gente só sente falta e só valoriza. É clichê, mas é verdade. Clichê. Aquele abraço que você dava constantemente no seu colega, no seu amigo, no seu, né, quando chegava no seu trabalho, esse abraço que nós trocávamos, talvez nós não valorizássemos tanto como estamos valorizando nesse momento, ao saber que não podemos nos abraçar. Não pode, por quê? Porque você aí de casa talvez não saiba, porque você não viu. Mas a Regina chegou aqui na Comunicação Livre, ela entrou, eu falei oi e tal, ela se sentou nessa distância, nós não chegamos a menos do que esse limite físico, o microfone dela foi esterilizado com álcool 70, né? A gente limpou aqui para poder fazer essa gravação, para entender que eu não sei quantas a gente
gente vai poder fazer ao longo do tempo ou se vai ficar tudo 100% online, mas nessa questão de prevenção. Sim. E aí, voltando, a gente tem que se cuidar porque é uma doença, a gente tem que entender que é uma pandemia, a gente tem que entender que pessoas estão morrendo. Sim. Em todos os lugares, mas a gente não pode se descuidar de forma alguma das nossas emoções nesse momento. Sim. E uma coisa, Carla, por exemplo, esse momento que a gente viveu aqui agora, que nós nos demos conta, né, desse afastamento, dessa distância, e que provocou uma emoção, uma tristeza na gente, e nós só estamos vivendo isso há uma semana. Uma semana. Uma semana. E aí, algumas previsões que eu espero que sejam previsões pessimistas, bem distantes da realidade, imaginam que a gente pode ver isso até agosto. Isso é absolutamente adoecedor a longo prazo. Entendeu? Então, assim, é preciso que as pessoas compreendam, se conscientizem do momento que a gente está vivendo, dos cuidados e, principalmente, além dos cuidados físicos, o cuidado emocional. Como que você vai lidar com isso a médio e longo prazo? Para você não adoecer emocionalmente. Porque você pode não pegar o coronavírus, você pode não morrer e nem ninguém próximo a você, sim, mas você pode entrar num processo, sim, de doença patológica, sim, emocional. Sim. Doença, sim, de verdade. Sim, porque, por exemplo, não é o caso, não estamos vivendo, não é uma solitária. Mas nós sabemos o quanto a solitária, quando você quer punir um prisioneiro, você coloca, sim, na solitária. Porque a solitária é a pior forma de castigo que você pode impor a um prisioneiro. Porque ele está sozinho, ele não tem com quem falar. Isso, ao longo de um período, vai adoecer. Então, por exemplo, você não está sozinho, você tem ali, você não está numa cela, mas você tem televisão, Cuidado com o excesso de informação. Porque você pode não estar numa cela, mas se isolar dentro de uma bolha psíquica em que o excesso de informação seja adoecedor. Então procura, se você tem família, esteja com a sua família, esteja com seus filhos, esteja com seu marido, sabe? Conversa, divide coisas, inventa jogo de tabuleiro, vão cozinhar juntos, façam coisas juntos. E se você, por acaso, mora sozinho, né? Usa essa tecnologia para estar com as pessoas de forma online, conversa com as pessoas, não dá bom dia pelo WhatsApp para sua mãe, faz uma chamada de vídeo, oi mãe, bom dia, tudo bem? Mostra o pessoal aí em casa, faz isso com a avó, faz isso com a tia, entendeu? Veja e seja visto. Isso é muito importante. Crie uma rotina. Bom, todos os dias, por volta de tal hora, eu vou chamar as pessoas e falar com as pessoas. Isso é maravilhoso, que bom que nós temos essa tecnologia. No passado não tínhamos, né? Imagina se nós dependêssemos hoje. Eu vou mandar uma carta para você, Carla, para a gente se comunicar como é que eu estou vivendo. Vou te mandar uma carta aqui que você me responda. Então a gente não precisa. A gente tem a vantagem, sim, da tecnologia. Sim. Tá ótimo. A gente vai fazer um breve intervalo, respirar fundo, a gente não vai se abraçar e a gente volta no próximo bloco dando continuidade a esse bate-papo. Fica comigo. José, olha quem eu vejo, grande João. E aí, tudo bem? Poxa, cara, que bom te encontrar. Bom demais. Na hora do almoço, melhor ainda. Meu ticket saiu hoje. Bora almoçar? Cara, não posso não. Não tem mais vale-refeição. Eu pago pra você. Recebi a participação nos lucros da empresa esse mês, tô de boa. Oh, que beleza isso, hein? Bem que eu queria. Mas infelizmente não posso, João. Estou numa correria danada. Então vamos fazer o seguinte, ó, o sindicato conseguiu a redução da jornada lá de trabalho, aí eu estou conseguindo sair um pouquinho mais cedo. Passo no supermercado com meu vale alimentação e a gente faz uma janta lá em casa hoje à noite. Bora lá, o que é que tu acha? Tá difícil hoje na tua casa, rapaz. É que eu estou fazendo Uber à noite. Aí também preciso compensar a perda de assistência médica, né? E também da dentista. E também não sou sozinho, né? Tem a família. Pô, que situação, meu irmão. Pô, que situação. E agora também os caras inventaram essa tal de carteira de trabalho verde e amarela. E pior, sem direito nenhum. Ele lascou de vez. E o que é que eu posso fazer para te ajudar? Luta pelo teu sindicato. Não deixa acabar com ele, não. Sem ele a gente perde tudo. Vou te falar uma coisa, João. Pode não parecer, mas o sindicato faz parte da nossa vida. Pode crer, meu irmão. Precisamos olhar por nós, porque o patrão só está vendo dele. É isso.
E não esquece, eu sou você sem o sindicato. Valeu, irmão! Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabe o que é filtragem racial? Não? E baculejo? Tomar uma geral? Levar uma dura? Você já ouviu falar? São exemplos disso. Filtragem racial é quando uma pessoa negra é injustamente escolhida pela cor. Escolhida como suspeita quando está parada e como criminosa quando está correndo. Isso tem nome. É racismo. Jovens negros e negras são as principais vítimas da violência e de assassinatos. E tudo isso por causa da cor. No Brasil, um homem negro tem até 12 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que um homem branco. Muitas vezes com o aval da própria sociedade. Chegou a hora de acabar com o racismo que mata milhares de jovens negros todos os anos. Que nossa escolha, de agora em diante, seja pela igualdade de direitos, pelo respeito à diversidade e, principalmente, pela vida. A juventude negra tem que viver sem ser vista como suspeita. E você? Como você me enxerga? Eu sou alguém suspeito ou sou alguém de respeito? É hora de fazer a escolha certa. A gente precisa vencer o racismo. Por isso eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Década internacional de afrodescendentes, governos, sociedade civil e você, pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia. Estamos de volta com o Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo com a psicóloga Regina Rezende. Regina, a gente estava falando das questões do isolamento antes no primeiro bloco, e aí queria que você me falasse um pouquinho como é que as pessoas estão lidando com essa obrigatoriedade do isolamento até o presente momento. Acho que você conhece os seus pacientes. A maior referência que eu tenho é dos meus pacientes, né? Então, é tudo muito recente, nós só temos assim, é uma semana, 15 dias no máximo para algumas pessoas. Então, a princípio, existem dois tipos de pessoa. Existem aquelas que ficam extremamente nervosas, muito apavoradas, e aí ficam mesmo dentro de casa, acatam toda a orientação do governo e desenvolvem provavelmente uma angústia muito grande. E existem aquelas que ainda estão em negação, que acha que pode levar a vida normal. Existem muitas pessoas, se você sai na rua, você vê as pessoas andando na rua e indo para os seus lugares, e comentários nas redes sociais que atribuem muito à histeria, né? Uma palavra que vem inclusive de algumas autoridades do país, que isso é muita histeria. Então, é uma lástima quando esse pensamento vem do alto, né? Da hierarquia máxima. Quando o presidente da República diz que é histeria, e todo mundo fala, ó, até o presidente está falando que é. Porque, então é. Carla, quando se trata de saúde, é melhor você pecar pelo excesso do que pela omissão. Quando você peca pelo excesso, você vai estar, em última instância, salvando vidas e poupando pessoas do sofrimento. Então, é melhor que dizer, nossa, nós exageramos. Ótimo, exageramos. Puxa, nós podíamos ter feito mais e não fizemos. Olha quantas pessoas morreram. Então, antes pecar pelo excesso. É como aquele médico que não pede todos os exames necessários e aí, por um detalhe, por uma coisa que ele podia ter pego, numa coisa simples, aquele paciente que podia ter ganho uma melhor qualidade de vida, perdeu-se. Porque você não pediu os exames necessários, você não pecou pelo excesso. Quando se trata de saúde, é melhor a gente pecar pelo excesso. Então, existe esse tipo de pessoa. Os meus pacientes, muitos deles, a maioria está acatando, tanto que, assim, praticamente todo o nosso, só algum ou outro paciente que ainda faz questão de ir ao consultório, mas a grande maioria, o atendimento está sendo feito online, porque está mesmo acatando a orientação daquelas pessoas realmente competentes que nós temos que ouvir. Os médicos, os sanitaristas, os infectologistas, essas pessoas sabem do que estão falando. Quando a gente está falando de saúde mental, quem é que está ficando mais doído, sofrido com a questão do isolamento social?
As pessoas que têm mais resistência e dificuldade com autorregulação emocional. O que significa isso na prática? Porque assim, o que é a autorregulação emocional? Se eu sei que eu não posso fazer alguma coisa, eu vou tentar me equilibrar internamente, eu vou tentar controlar e conhecer as minhas emoções. É aquilo que a gente já falou algumas vezes sobre a educação emocional, o autocontrole emocional, o autoconhecimento. Por exemplo, uma pessoa que tem uma patologia como um transtorno de ansiedade generalizado, ele tem mais dificuldade de controlar as próprias emoções. Mas se ele sabe e se ele tem consciência que ele tem essa questão com a ansiedade, então ele precisa parar e pensar: essa forma como eu estou me sentindo é por causa da pandemia, é por causa do isolamento social ou é o meu sintoma gritando? Entendeu? Porque o meu sintoma tende a fazer com que eu exagere e supervalorize as coisas. O que é? Não é não sair de casa. É tipo assim, eu nunca mais vou conseguir fazer nada, o mundo vai se acabar, as pessoas que eu amo vão morrer. E aí, se você entra nesse pensamento negativo de que as coisas vão piorar, cada vez piorar, isso não vai ser nada bom para você. Você vai entrar numa angústia, num desespero, numa depressão absurda. Então, assim, é o seu sintoma gritando. As pessoas que não têm uma questão com ansiedade, elas vão saber e vão ter consciência. O momento é difícil, o momento é delicado, nós precisamos ter paciência, muita paciência, muito autocontrole. O que eu posso fazer para mim? Meditação é uma coisa muito legal. Você sempre desejou meditar, mas nunca pensou como que faria? Esse é o momento. Existem N aplicativos na internet, existe no YouTube programa de 21 dias de meditação guiada. Então esse é o momento de você se voltar para práticas que você gostaria de ter feito, mas o tempo, você nunca teve tempo de fazer, né? Nossa. Essa é uma questão muito, muito interessante, para não dizer assustadora. Eu tô falando de mim, né? Eu sempre falei assim, gente, eu não tenho tempo para nada. E agora que em via de regra eu tô começando a ter tempo, porque eu tô desacelerando com vários dos trabalhos, eu tô ficando angustiada, Carla, assumo. Eu estou ficando angustiada com a possibilidade de ter tempo. Pois é. O que eu vou fazer com tanto tempo, né? Então, assim, se você parar para pensar de uma forma bem positiva, você tem muita coisa para fazer. Tem um livro, eu tenho certeza que todo mundo tem um livro com a mão na cintura esperando para ser lido. E aí, nunca que você vai me pegar? Com certeza você tem livros eu que vou dar um pontapé na minha pós-graduação agora, que é AD. Fazer um curso dentre outras coisas. Ler aquele livro. E tem vários cursos que as universidades estão oferecendo gratuitamente, que estão abertos, com certificação, exatamente para isso. Falamos no primeiro bloco de pessoas que vivem sozinhas e que aí devem fazer as lives, devem entrar em contato, ligação de vídeo para os seus. E o contrário? E quem tem muita gente dentro de casa, que tem o marido, os filhos, e aí vamos botar no plural, mais o sogro, a mãe, a sogra, um tio, que é uma coisa muito normal no Brasil, numa classe social específica. Sim, tanto numa classe social específica, existem pessoas que vivem em espaços muito pequenos, com muitas pessoas, e isso é um problema que o governo precisa se debruçar sobre ele de forma muito séria. Como que nós vamos cuidar dessas pessoas? E existe também um outro lado, que é assim, as pessoas, quantas famílias são disfuncionais? São disfuncionais porque não se entendem, têm muitas dificuldades de relacionamento, mas todo dia de manhã cada um toma seu rumo. Um vai para a escola, outro vai para a faculdade, o pai vai para o trabalho, a mãe também, e só se encontram à noite. E aí vamos imaginar que essa rotina se alterou por completo. Está todo mundo dentro de casa. Então, a possibilidade das pessoas se desentenderem por conta de uma xícara que era para ter deixado aqui, você deixou aqui, por que você deixou? Absurdo, botou no lugar errado. Não é? E aí, assim, o nível de cortisol, de estresse dessa família pode estar muito elevado e as pessoas se desentenderem por qualquer tomacada lá que ela palha. Então, mais uma vez, observem-se, percebam-se. É por causa da xícara? É porque a gente agora está se esbarrando mais, estamos mais perto uns dos outros e é difícil o nosso convívio, aquela família já era disfuncional antes, não, nós estamos assim por causa do coronavírus, não.
Vocês foram, E será que essa não é a oportunidade? Será que isso não é providencial? Sim, nós nunca tivemos. Talvez essas famílias tenham a oportunidade de estarem juntos nas férias. Eu vejo muito isso. As famílias ficam juntos nas férias, vão para uma casa de praia e tal, mas mesmo na casa de praia, cada um faz alguma coisa. Né? Então, Sim. Como que nós vamos administrar as nossas diferenças, as nossas idiosincrasias, estando ali sob o mesmo teto 24 horas por dia? Uma boa conversa ajuda? Uma boa conversa, um olho no olho. E um estabelecimento de rotinas? Sim. É importante. Sim. A gente está falando que existe agora o teletrabalho, que é o home office, que para muita gente já era usual. A gente aqui, né, tanto meu marido como eu já trabalhamos home office há muito tempo, mas isso não é para todo mundo, não é todo mundo que se adapta, mas agora é uma outra realidade. Mas criar uma rotina em que dentro de um dia haja o tempo de dormir, o tempo de trabalhar, o tempo de viver em família, o tempo de se divertir, isso é importante? Não fica dormindo o dia todo. Isso não é legal. Então, assim, estabelecer o mínimo de rotina mesmo. Que horas que nós vamos acordar? Vamos tomar café juntos. Vamos tomar café juntos. Há quanto tempo que a família não toma café junto, com exceção do domingo? Se muito no domingo. Então, vamos tomar café juntos. O que nós vamos fazer? Começar a determinar tarefa para os jovens, para as crianças. Você faz isso, você faz aquilo, você se encarrega disso. O que nós vamos fazer juntos? Que horas que nós... vamos nos programar, por exemplo, normalmente tem uma TV em cada quarto. Mas que hora que nós vamos ver TV juntos? Que horas que nós vamos ver um programa que seja comum, que todo mundo vai curtir? Entendeu? Isso é importante porque é isolamento social, mas é um momento em que você está com as pessoas mais importantes do mundo, a sua família. A sua família. E eu acredito, e é fato, nada é mais importante do que a família. Então, assim, que bom se você tem família, mesmo à distância, que você pode contactar pela internet e tudo mais, aproveita esse momento que é rico e ele vai ser a sua garantia de saúde psíquica. Freud dizia uma coisa muito legal, que para a gente perceber o quanto você está bem psiquicamente, o quanto você ama e o quanto você trabalha. Mantém vivo essas duas coisas, amor e trabalho. Trabalhe em casa, faz suas coisas, mantém sua casa organizada, mantém o seu entorno sob controle e ama. Se você estiver amando e trabalhando, a gente vai passar por isso. Vai passar, tudo passa. Tudo passa, mas até passar, as questões vão aumentar com o tempo. A gente está com pouquíssimo tempo de isolamento social. Sim. E as perspectivas mais pessimistas ou talvez mais realistas, porque a gente ainda não tem noção de verdade, né? Falam em 3 meses, 4 meses de questões de grande porte. A gente espera, na verdade, que no mês que vem esteja tudo lindo, né? A gente tem um desejo mas existem esses estudos que falam que a coisa vai Sim, porque demorar. São baseados no que os outros países viveram. A questão com a China, a questão com a Espanha, Itália, os outros países que começaram antes, né? Quanto tempo de isolamento e quanto tempo o vírus circulando, entendeu? Então, baseado na experiência dos outros, que a gente imagina que seja uma coisa aí por, no mínimo, 3 meses. E aí, entendendo que a gente está falando de um isolamento social de mais ou menos 3 meses, em que as pessoas vão estar dentro de casa, isso que a gente está falando agora é a base central. É encontrar uma meditação, é repensar os princípios, é criar rotina, é tentar nos conectarmos uns com os outros. Sim, viver aquilo que você tem de mais importante, que é a sua humanidade, sua família, seus amores, seus sonhos. Não perca isso de vista, sabe? Começa a se organizar, pensa positivo. O pensamento, ele vai comprometer as suas emoções e o seu comportamento, e isso a longo prazo compromete o seu humor. Vigie os seus pensamentos,
entendeu? Continua alimentando os seus sonhos. O que eu vou fazer quando terminar? Qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Qual o primeiro lugar que eu vou querer visitar? Qual vai ser a primeira viagem que eu vou fazer? Começa a projetar, começa a sonhar. Parece uma coisa engraçada, mas eu tenho 36 anos, né? E eu acho o número 37 muito bonito. Acho que eu já comentei isso com você várias vezes. Eu gosto do desenho do 37, ele é um número primo, então ele só divide por ele mesmo e tal. E desde quando eu completei 36 no ano passado, que eu falava que 37 ia fazer uma festa. Faço aniversário em outubro. Dá para eu planejar minha festa? Com certeza. Dá para poder pensar Olha, nessas acho que coisas? a gente pode fazer uma coisa muito legal aqui nesse espaço aqui, ó. Botar um DJ, Não né? é? Vamos dançar até o sapato cansar, né? Vamos. É um pouco disso. Sim. Porque senão a gente enlouquece. Sim. Falando em enlouquecer, que é um termo muito mal utilizado, mas faz parte de um colóquio, não é verdade? Quando a gente percebe que está na hora de buscar uma ajuda profissional por conta desse isolamento social que a gente está vivendo. Quando você começa a ficar disfuncional. O que é ficar disfuncional? Quando você começa a perceber que você está fazendo ou deixando de fazer as coisas que você gostava de fazer. Quando você começa a sentir, você pode ter reações físicas, por exemplo, diminuição de apetite ou excesso de apetite, você não tem vontade Essa piadinha que quando acabar o corona eu vou estar 10 quilos mais gorda, isso já é motivo, se perceber, já é motivo para estar buscando ajuda. É bem verdade que você, ali vendo televisão, pode ser que você aumente a ingestão de alimentos. Sim. Mas e se você não exercícios. consegue parar, se você percebe assim, cara, eu acabei de almoçar e já estou querendo comer mais alguma coisa. Então, assim, não é fome. É ansiedade. Esse apetite é fruto de uma ansiedade. E se você se perceber muito triste, muito preocupado, muito angustiado, com sono demais, e aí você percebe assim, nossa, não tenho vontade de nada, vontade que eu tenho de dormir o tempo inteiro, você pode estar desenvolvendo uma depressão, né? Se você perceber uma mudança drástica no seu comportamento, no seu pensamento, no seu nível de humor, é o momento de procurar ajuda. Porque assim, os profissionais estão aí. Existem os psiquiatras, existem os psicólogos, existe toda uma rede. Se você procurar, já existe apoio online, grupos online de terapeutas que estão se disponibilizando a atender até gratuitamente as populações menos favorecidas. Então, assim, você vai encontrar ajuda. O importante é que você se perceba. Que busque ajuda. Sim. É como aquela coisa do teste respiratório, né? Você precisa saber qual é a sua potência, quanto tempo você consegue. Por que é importante você saber disso? Porque se você percebe que está resfriado, com tosse, está não sei o quê, e que diminuiu isso, alguma coisa está acontecendo aqui. Isso é autoconhecimento. O autoconhecimento é isso. Eu estaria mais disposta e eu não estou me sentindo. Eu estou cada vez mais triste. Eu quero ficar no meu canto, eu quero dormir o dia inteiro. Tem algo errado. Eu estou mudando, então eu estou adoecendo. Maravilha, Regina, obrigada. É sempre um prazer conversar com você. É uma lástima que eu não posso segurar na tua mão agora, porque é sempre a hora que eu seguro para te agradecer. Sinta-se segurada, sinta-se o meu agradecimento e a minha gratidão por conta do nosso telespectador. Eu que agradeço. Obrigada, cara. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana. Um abraço grande. Até lá. Tchau, tchau.